Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês com o professor Leandro. Hoje vamos trabalhar, pessoal, tipologia textual e na outra aula nós trabalhamos os gêneros textuais, tá bom? Tipologia é como se fosse a estrutura, né? E os gêneros são os que saem, na verdade, dessa estrutura, tá bom? Nós vamos estudar os principais, como as bancas cobram e como isso pode aparecer na sua prova, tá bom? Já vou pedindo para você se inscrever, deixar o like e também seguir o professor no Instagram, né? Graças a Deus, estamos com um canal monetizado e com o Instagram aí cada vez mais influente. Então, você acompanha aqui as aulas do professor pelo YouTube e também pode aí seguir o professor por meio do Instagram e ficar por dentro aí de todas as novidades. Show de bola? Muito bem. Então, vamos lá dar início. Estou à frente, né, pessoal, do grupo de estudo, há 4 anos aqui preparando pessoas para concursos e seleções, graças a Deus, com muitos aprovados, né? Por meio do estudo online, você pode aí estar estudando comigo, aula acessível, material de qualidade, né? E um estudo online top, você não pode perder aí, né, um valor que cabe no seu bolso. Mais informações na descrição do vídeo. Já temos vários alunos aprovados, aqui são alguns dos, ainda vou atualizar, né? Pessoas que passam em concurso aí por meio das minhas aulas, dos meus materiais, você pode estar aí nessa galeria de futuros aprovados. Tem um grupo, né, uma turma só para professores, né? E temos turma de português para todos os concursos, como é no caso do vídeo aqui. E também você pode ganhar desconto na sua mensalidade, quando você indica aí pessoas para o grupo, né? Você estuda e ainda ganha abatimento quando você indica pessoas aqui para estudar conosco, tá bom? Show de bola. Vamos lá. Vai estar bom, mas vamos ao que interessa, que é a tipologia textual. As tipologias textuais, gente, elas se dividem em narração, dissertação, descrição, injunção e exposição. A narração, sua principal característica é contar uma história real ou não, geralmente situada em um tempo e espaço, com personagem, foco narrativo, clímax, desfecho, entre outros elementos. Os gêneros que se aproximam da estrutura narrativa são contos, crônicas, fábulas, romances, biografias, etc. Nós temos aqui, né, a narração, né, como principal foco a contação de história. A dissertação é um tipo de texto alternativo em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Sua maior finalidade é conquistar a adesão do leitor aos argumentos apresentados, né? Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa são ensaio, carta, argumentativa, dissertação, editorial e etc., né? Lembrem que a dissertação ela se divide de forma argumentativa ou expositiva. A argumentativa, de forma que tem ali a ideia do autor, e a expositiva, de forma impessoal. A descrição tem que, por objetivo, descrever objetivo ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são laudo, relatório, ata, guia de viagem. Também pode ser encontrado em textos literários por meio de descrição subjetiva. Então, a descrição é aquele que descreve coisas ou pessoas. O texto injuntivo são textos que apresentam a finalidade, instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo, no infinitivo ou presente indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos, leis, etc. Lembrando que o texto injuntivo tem aí o objetivo, né, de instruir, de orientar. O texto expositivo, que está ali ao lado do dissertativo, o texto expositivo tem por finalidade apresentar informações sobre o objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico e seminário. Né? Na vida dos estudantes, o que mais utilizado é o texto dissertativo. Na aula, vamos estar aí debatendo cada vez mais sobre esse assunto. Vamos lá. Sobre o texto narrativo, né? Primeira ali que a gente viu. O texto narrativo, a marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Então, a narração, ela passa aí por 5 grandes etapas. O enredo, o narrador, o personagem, o tempo e o espaço. O enredo é o porquê daquilo aconteceu, o contexto. O narrador pode ser personagem ou observador. Personagem quando ele participa da história. Observador quando ele só conta a história. O tempo, se é cronológico ou psicológico, cronológico real, psicológico imaginário, e o espaço onde aquilo acontece. A estrutura dos textos narrativos.
Os textos narrativos possuem estrutura básica, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, né? Clímax é o ponto ali mais alto da história, que mais chama a atenção, e desfecho é como aquilo termina. Desenvolvimento, fica ali com o clímax e o desfecho, né? Alguns exemplos de texto narrativo: conto, fábula, romance, novela e crônica. Esses exemplos são gêneros que nós vamos ver na aula seguinte. Um exemplo aí de texto narrativo: O Cavalo e o Lobo. Um lobo vindo de um campo de aveia encontrou no caminho um cavalo e assim falou para ele: Gostaria de dar uma sugestão ao senhor para ir até aquele campo. Ele está cheio de grãos de aveia selecionados que eu guardei com cuidado apenas para lhe servir, pois sendo seu amigo, teria o maior prazer em vê-lo mastigando. Então o cavalo lhe respondeu: Se a aveia tem sido alimento para os lobos, você jamais poderia alimentar sua barriga apenas satisfazendo os seus ouvidos ao me ouvir mastigando. Moral da história: pessoas de má reputação, mesmo quando se prestam a fazer uma boa ação, não conseguem ter crédito. Ou seja, quando a gente aí tem a má fama, né? Por mais que faça aí uma coisa boa, as pessoas acabam aí tendo o pé atrás, né? Isso serve aí de lição, né? Então vamos ser aí boas pessoas. Apesar que só bom é Deus, mas sempre é bom a gente praticar o bem, né? Então, aqui é um exemplo de narração, porque conta história e tem também ali uma moral. Exemplo clássico de narração. A dissertação é o tipo de texto opinativo em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Sua maior finalidade é conquistar a adesão ao leitor aos argumentos apresentados. Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa são ensaio, carta, argumentativa, dissertação, editorial, etc. Lembrando que sempre aí o texto dissertativo, as tipologias são as mães e os gêneros são os filhos dessas mães, né? Então, a tipologia é a base, os gêneros são o que vêm dessa base. O que é que deve ter uma dissertação argumentativa que tenha a intenção de convencer, né? Introdução, a tese, o desenvolvimento, a proposta de intervenção, a conclusão e o tópico frasal. A introdução é a conclusão, a tese é a opinião, o desenvolvimento é o tópico frasal, a proposta de intervenção é a ação, a conclusão é o final e o tópico frasal é um tema abordado no parágrafo de introdução. Aqui entra mais na construção da redação. O nosso foco aqui é mais a questão da teoria na gramática, né? Não no sentido de escrever, mas acaba aí trazendo para nós. A descrição. A descrição o texto descritivo é como uma fotografia por meio de palavras. Descrever é caracterizar alguém, alguma coisa ou um lugar através de características que particularizem ou caracterizado, né, em relações aos outros, seja a sua espécie, né? Igual as características são elementais de distinção no texto descritivo. Verbos mais comuns. Verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer. Hum. Essa outra parte aqui você desconsidera, tá bom? E sim, em outra aula eu falo sobre isso aqui. Vamos continuar falando sobre a descrição. O texto descritivo, ele descreve, né? Pode ser uma pessoa, objeto, parado, em movimento. Ele tem que ser objetivo ou pode ser subjetivamente. Pode ser objeto, imagem de objeto, lembrança ou abstração, né? Apresenta características percebidas através dos 5 sentidos. Então, eu posso descrever pelo que eu vi, pelo que eu ouvi, pelo que eu senti. Então, nós vamos usar até os órgãos do sentido para estar descrevendo algo. O texto injuntivo é aquele que instrui, né? O texto injuntivo ou institucional apresenta as seguintes características: instrui o leitor acerca de um procedimento, induz o leitor a proceder de uma determinada forma, utiliza linguagem objetiva e simples, utiliza predominantemente os verbos no infinitivo, imperativo ou presente ou indicativo, com indeterminação do sujeito. Exemplo: receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, livro de autoajuda, né? Guia rodoviária. Exceto texto injuntivo, né? Vamos lá. Derreta uma colher de sopa de manteiga numa panela em fogo médio. Acrescente uma lata de leite condensado. De seguida, junte 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Mexa suavemente e sem parar, até desgrudar do fundo da panela. Despeje a mistura em um recipiente previamente untado e deixe esfriar. Depois, com a ajuda de uma colher de sobremesa, faça pequenas bolas com as mãos e passe-as no chocolate granulado, né? Então, aí você vê um exemplo de texto injuntivo que tenta instruir ou ensinar a fazer algo ou alguma coisa. Os textos disjuntivos têm a finalidade de instruir o leitor, o interlocutor. Por esse motivo, sua estrutura se caracteriza por verbos no imperativo, né? Então, lá. Lembrando que o texto injuntivo ele é muito parecido com o prescritivo. O texto injuntivo instrui, mas o texto prescritivo,
né? Ele também orienta, mas tem um tipo de punição. A receita é um injuntivo. O prescritivo tem uma instrução, mas também tem uma punição. Como exemplo, no edital de concurso. Bom, mas se você não obedecer, você vai acabar sendo punido. A orientação não é coercitiva, não estabelece claramente uma ordem, mas uma sugestão, um conselho. Exemplo, ó, o texto que predomina no livro de autoajuda, o manual de instruções de um eletrônico, o manual de instruções, programação dirigida a determinados funcionários de uma empresa sobre metas, funções, etc. Uma ingênua receita de bolo escrita pela avó. O prescritivo, a orientação, a imposição, a ordem, baseada em condições, né? Exemplos: a receita de um médico, a qual o paciente transmitir à enfermeira responsável. Os artigos da Constituição ou Código do Processo Penal. A norma culta da língua portuguesa. Manuais de guerrilha. As cláusulas de um contrato ou edital de um concurso público. Então, no texto injuntivo, tem ali como ensinando a fazer um bolo. Instruiu. No edital do concurso, tem ali que se eu não obedecer, eu vou ser punido. Então, por isso que se chama texto injuntivo é aquele que ensina, prescritivo é aquele que ensina, orienta, mas tem uma punição por trás daquela punição. Texto expositivo. O texto expositivo é utilizado para introduzir, discutir ou explicar um determinado assunto. Ele é muito comum em contextos acadêmicos e escolares, como em aulas, palestras, entrevistas, seminários, defesas, dissertações, congressos. É muito confundida a questão do texto dissertativo, argumentativo, com o texto dissertativo expositivo. No argumentativo, tem a intenção de lhe convencer. O expositivo passa só uma opinião informativa, tá bom? Então, o texto expositivo é usado em aula, palestras, entrevistas, seminário, defesa de dissertações, congressos, etc. Segundo a linguística citado, o texto expositivo configura-se como um tipo textual e soma-se a ele a narração, a argumentação, a descrição e a injunção. Por se tratar de um tipo, isto é, um modo textual, ele abrange uma diversidade de gêneros textuais. O texto expositivo. Continuando, o texto expositivo. Sua linguagem é clara, é objetiva, há elementos que fornecem veracidade ao texto, como datas, testemunhos, fontes autorizadas de pesquisa, entre outros assuntos. Para elaborá-lo, é preciso pesquisar sobre o tema. Esse texto deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central. Opa, acho que eu aumentei demais aqui. É bom pequenininho. E o texto expositivo avisa transmitir informações sobre determinado assunto, explicando-o. Então, o texto expositivo ele é informativo e ele não tenta convencer, ele só informa. Já o texto prescritivo, né? Voltando lá ao que a gente falou, injuntivo prescritivo. O texto prescritivo, ele apresenta as seguintes características: instrui o leitor acerca de um procedimento, exige que o leitor proceda de uma determinada forma, não permite a liberdade de atuação ao leitor, apresenta caráter coercitivo, né? Preciso, utiliza linguagem objetiva e simples, utiliza predominantemente verbos infinitivos, imperativo ou presente indicativo, com indeterminação do sujeito. Exemplos: cláusulas contratuais, leis, códigos, constituição, edital de concurso público, regras de trânsito. Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui de texto prescritivo. O pedido de isenção deverá ser solicitado às 12 horas do dia 22 de abril até às 16 horas do dia 4 de maio. Esta solicitação deverá ser caracterizada no requerimento de inscrição em campo próprio, devendo o candidato informar o seu número de identificação social, NIS atribuído pelo cadastro único, né? Ou seja, aqui tem um texto prescritivo, que se eu não obedecer às regras e às datas, eu vou perder aqui a questão de ter a isenção do concurso. Isso aqui é um texto prescritivo, tá bom? Eu acho que eu tirei a dúvida, né, agora.
Falando aqui em relação aos tipos, aí vamos lá, aquilo que eu falei no início, né? Eu tenho a tipologia, eu tenho um gênero. O tipologia é a mãe, o gênero é o filho dessa mãe, né? Eu tenho ali um narrativo, eu tenho um romance, eu tenho um descritivo, eu tenho um diário, eu tenho um expositivo, eu tenho um seminário, eu tenho argumentativo, eu tenho um editorial jornalístico, eu tenho injuntivo, eu tenho ali regras do jogo. Então, em cima são as tipologias, embaixo são os gêneros. Vamos lá. Narração de uma história a partir de 5 elementos: ação, espaço, tempo, personagem, narrador. Eu tenho ali a novela, a crônica, a piada, narrações. Descritivo, descrição detalhada de ambientes, pessoas, animais, objetos, situações, etc. Eu tenho ali a lista de compras, eu tenho um cardápio, os classificados descrevendo. O expositivo, apresentação de uma determinada ideia sem ter a intenção de argumentar. Então, eu tenho ali os verbetes, o resumo e a sinopse. Os textos argumentativos, defesa de opinião fundamentada em argumentos claros, objetivos e em fatos de dados concretos. É um exemplo. Eu tenho o debate, eu tenho a carta de reclamação, eu tenho a redação do Enem. Então, eu tenho aqui a questão da tipologia em cima e eu tenho os gêneros. Tipologia são as mães, os gêneros são os filhos dessa mãe, tá bom? Não esqueça. Aí aqui, por mais que não seja o tema da aula, nós já temos aula aqui no canal sobre isso. Eu recomendo a você estar dando uma olhadinha lá, vídeos do canal. Se você colocar, ó, funções da linguagem professor Leandro Silva, você vai encontrar lá. Então, aconselho você a estar revisando aí funções da linguagem. Muito bom para esse tema, para esse tema. Também eu recomendo figuras de linguagem. Vai lá também ver, tá bom? Eu recomendo também gêneros, que vai ser o tema da próxima aula, né? Então, eu recomendo aí você estar assistindo aí essas aulas, que um é um complemento do outro, tá bom? Vai lá assistir e você vai amar, eu tenho certeza. Show de bola, eu recomendo aí a tipologia, gêneros e funções da linguagem, também com figuras de linguagem. E compreensão e interpretação, né? Então, vai lá assistir e conferir várias aulas aí para vocês, tá bom? Para você arrasar aí na sua prova. Muito bom? Show de bola. Vamos aí continuar. Vai lá no canal, tem tudo aí para vocês. Ah, Leandro, eu sou professor. Eu quero um assunto sobre conhecimento pedagógico. Tem, você coloca lá, ó, teóricos da educação. Eu gravei até recentemente, esses dias. E você vai encontrar aí muitos vídeos aí sobre a temática. Ó, gravei recente, ó. Piaget Bigodes Valon. Vai lá conferir, que eu tenho certeza aí que você vai amar, tá bom? Você não perde aí de estar estudando. Continuando. Então, eu tenho aqui as funções da linguagem, né? Eu tenho a emotiva, a conativa, a referencial, metalinguística, a poética. A emotiva envolve as emoções do eu, a conativa é uma linguagem figurada, o referencial é um texto informativo, a metalinguística é um texto que explica outro texto, a fática é uma fala, a poética envolve a emoção, né? Então, ali, emissor, receptor, referente, código, canal, mensagem. Explica isso aqui lá na aula de funções da linguagem. Figuras de linguagem, como eu já falei, não é o tema da aula, mas é bom você estar estudando para você não perder essa questão. Principalmente aí, opa, sem querer aqui apertar um botão. Então, tenho aqui as figuras de linguagens mais conhecidas. Recomendo a você dar uma olhadinha no material. Nós temos aula aqui no canal sobre isso, tá bom? Tem tudo aqui no canal para vocês. Comparação, onomatopeia, pleonasmo, neologismo, hipérbato, assonância, aliteração, anáfora, eufemismo, ironia, hipérbole, elipse, paradoxo, antítese,
personificação, metonímia, metáfora. Existem mais de 100 figuras de linguagem, mas eu recomendo a vocês que vocês estejam aí, pelo menos aprendendo, gente, essas principais, que são as mais cobradas e as mais badaladas em concursos e seleções, tá bom? Figuras de linguagem ou figuras de estilo ou de pensamento, cada gramática chama de uma forma, né? Comparação é comparar algo a alguém, ó, é tal qual o irmão. Hipérbole, chorei rios de lágrima, né? Exagero. Ironia, chegou cedo, quando a pessoa chegou atrasada. Então, cada uma dessas figuras de linguagem tem um significado, tem um contexto. Confere aí no canal e você vai aprender bastante. Em uma outra aula eu vou falar aqui sobre as figuras de linguagem. Aqui é só para você entender que uma coisa está puxada à outra. Quando a gente vai estudar, gente, tipologia, nós temos que estar ligado na conotação e denotação. Denotação é o sentido real das coisas. Lembra aí o dicionário, né? A linguagem intelectual comum a todos. O objetivo, o conhecimento científico. Ó. Ele morreu de um infarto, né? Então, realmente ele morreu do coração. Vamos lá. Tem um infarto quando há vejo. Então, você está associando aí o infarto a alguma paixão, né? Aí é uma conotação, né? Então, a conotação é uma linguagem afetiva, individual, subjetiva e figurada. O objetivo é uma apreciação estética. Então, a conotação, ela parte para o sentido figurado e o sentido imaginário. Bisuzinho. Denotação, dicionário. Conotação, conto e fada, tá bom? De fadas. Pega aí o bisu. Linguagem, ela pode ser a formal, informal. A formal é aquela culta e a informal é aquela coloquial que usamos no dia a dia. A formal caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua, né? É uma linguagem organizada e cuidada. A informal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. A gente também tem que lembrar da linguagem verbal, não verbal e multimodal ou mista. A verbal é onde utiliza só o texto, né? Sem imagens. A não verbal é aquela que utiliza só desenhos ou símbolos, né? Sem o texto. E a multimodal é aquela que envolve o texto e também o desenho, tá bom? Mista ou multimodal. Vamos lá agora responder às questões, tá bom? Lembrando, gente, aqui é a essência do que cai para concurso. Você, como concurseiro, tem que resolver mais questões, buscar mais materiais, tá bom? Temos aqui no canal, acho que 10 vídeos aí ao longo desses 4 anos, gente. Tem muito vídeo aí que você pode estar revisando, tá bom? Tudo aqui você tem no canal, mas você também tem que buscar isso aí, né? Então, sempre lembrar disso. Trago aqui a essência. Então, depois eu faço mais um vídeo, trazendo mais 10 questões, é assim. De vez em quando eu atualizo. Então, por exemplo, esse ano, não vou fazer mais vídeo de tipologia, porque nós já temos esse aqui. Quando é que eu vou fazer outro vídeo de tipologia, se assim Deus permitir? Em janeiro, né? Quando inicia a nova turma, aí novas questões. É assim que funciona, tá bom? Então, eu vou atualizando à medida da necessidade. Os tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade, ok? De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e texto injuntivo. Certo ou errado? Certo, né? Apesar que alguns gramáticos ainda colocam o diálogo, outros não, mas não é considerado aí como tipologia, tá bom? É só como forma de comunicação. Então a questão não está certa, tá bom? Vamos aqui ver o texto doação de sangue. Inclusive, seja doador, tá bom? Eu sou doador. Faz bem à saúde, ajuda o próximo e traz vários benefícios. Doação de sangue. Ninguém está livre de precisar de uma transfusão de sangue. Ninguém está livre de sofrer um acidente, de passar por uma cirurgia ou por um procedimento médico em que a transfusão seja absolutamente indispensável. Como não existe sangue sintético produzido em laboratório, quem precisa de transfusão tem de contar com a boa vontade de doadores, uma vez que nada substitui sangue verdadeiro retirado das veias de outro ser humano. Todos sabemos que é importante doar sangue, mas quando chega a nossa vez, sempre encontramos uma desculpa. Hoje está frio, ou não estou disposto. Nesses últimos dias, tendo trabalhado muito e andado cansado, será que esse sangue não me vai fazer falta e vamos adiando a doação, que poderia salvar a vida de uma pessoa? Sempre é bom repetir que o sangue doado não faz menor falta para o doador. Consequentemente, nada justifica que a pessoa deixe de doá-lo, né? É só uma crítica aqui. Eu acredito que a doação de sangue poderia ser melhor no Brasil. Um exemplo, quem fosse doador de sangue poderia ser liberado de pagar uma água, uma luz.
diminuir a questão da redução dos impostos. Então, muitas vezes, o EMOSSE, isso é para você, tá bom? O EMOSSE pede das pessoas uma coisa, mas ela também não retribui. Nós temos aí a questão da doação de sangue, não pagar em concurso e isenções de algumas coisas. Mas vocês também poderiam retribuir a população de outras formas. Isenção da água de luz, da luz, da água, né? Redução de impostos. Então, tem outros benefícios. Então, se vocês querem atrair mais doadores, também façam mais pelos doadores, tá bom? Eu sou doador de sangue, mas eu acredito que pode melhorar ainda cada vez mais, tá bom? Aí fica a dica para vocês. Vamos lá, questão 2. Aí temos aqui as perguntas. Sobre a doação de sangue, né? Ok. Narração, dissertação, narração, descrição, dissertação. Vamos lá. Conta uma história? Não. Dissertação pode ser. É uma narração? Também não. É uma descrição? Também não. Vamos lá. Dissertação, pois manifesta a opinião do autor a respeito de pouca ou nenhuma importância das pessoas. Não, pelo amor de Deus. Com certeza é a letra E. Dissertação, pois o autor defende a opinião a partir de qual pode concluir que reconhece a importância de doar sangue, não necessariamente garante que tal doação se concretize. Eu creio que seja a letra E. Faltou só o gabarito aqui. Já está aqui em cima, né? Então, letra E, né? Com certeza aí, letra E, com certeza, nosso gabarito. Questão 3. A descrição representa o ato de defender algo e que pode ser uma pessoa, um objeto, uma paisagem, um lugar. Defender algo. Defender algo, gente. A gente, para enunciar, já mata a questão. Errado. Quem defende algo é a dissertação. Errado ao infinito. Precisa nem ler o resto, né? Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros? Gêneros são os filhos das mães. Lembra da tipologia? Vamos lá. Romance, gênero. Descrição não é gênero, já não é letra A. Descrição, tipologia, já não é letra B. Prescritivo, tipologia também, já não é letra C. Contos, fábulas, exposição, não é letra D. A banca aqui, opa, temos um problema. Questão anulada. Vamos lá. Romance é gênero. Descrição, tipologia. Descrição é tipologia. Prescritivo é tipologia. Exposição é tipologia. Injusta é tipologia. Questão anulada, tá bom? Questão aí anulada. Como você pode ver, a banca também comete erro. Se fosse tipologia, seria letra B. Pedir o gênero, está errada. Você vê como as bancas também erram, né? Questão 5. Projeto de lei prevê multa e prisão para quem criar e compartilhar fake news. Ok, vamos lá. Pena pode chegar até 10 anos de prisão caso o autor da notícia esteja por trás de um grupo de disseminação de fake news. De autoria de deputado Rejane Dias, o projeto de lei altera o Código Penal e prevê punição com detenção para aqueles que se beneficiam compartilhando notícias falsas. A iniciativa é reduzir o número de fake news na internet, o que são compartilhados por ingenuidade, mas também pode ser criada propositalmente para favorecimento da pessoa ou instituição. Caso o beneficiamento da pessoa com a proliferação da fake news seja comprovado, prevê detenção de 2 a 4 anos. A pena pode aumentar para 10 anos caso o autor da notícia falsa seja o líder ou coordene um grupo responsável pela disseminação. É um desserviço à população e um atentado à segurança coletiva, um gesto de desumanidade e prejuízo frontal. A notícia falsa, além de afetar seriamente a vida das pessoas, pode também ajudar a reforçar um pensamento errôneo
disse a deputada autora do projeto que reforçou como a disseminação de fake news na atual época da pandemia que estamos vivendo e é perigosíssima, é um atentado à vida das pessoas. Em análise, na Câmara dos Deputados, o texto já está dando o que falar e algumas pessoas, inclusive, que trabalham com política, estão dizendo que a PL é um complô e é tendenciosa. A pergunta é para quem? Para não cair em notícias falsas, confira sempre o veículo em que ela foi publicada, se ele é renomado, por exemplo, duvide-se de site poucos conhecidos e de conteúdos compartilhados em grupo de WhatsApp, principalmente textos copiados e colados que têm link ou fontes. O editorial é um gênero textual, sendo o texto essencialmente. Vamos lá. Eu tenho um editorial. Vamos lá. É narrativo? É descritivo? É prescritivo? É dissertativo ou injuntivo opinativo? Eu tenho um editorial, né? O que é que vocês acham? Ficou fácil, né? Tá fácil. Coloca aí nos comentários para mim se você achou fácil ou difícil essa questão. Com certeza ele está defendendo a ideia e ele está argumentando. De graça, aluno meu não erraria essa. Dissertativo, argumentativo. Não está contando história, não está descrevendo, não está tendo um tipo de punição se não obedecer e não está ensinando a fazer nada. Argumenta e defende uma ideia. Vamos lá para questões extras. Temos mais um texto. Leia, quer ter, gente? Não tem para onde correr. Eu dou aula de forma presencial. Eu posso dizer que eu sou o Júlio hoje, né? Estou trabalhando com crianças, trabalho com adolescentes, trabalho com adultos, ensino superior e por aí vai, né? Técnico, faculdade, concurso, é por aí. Então, todos eu escuto a mesma ladainha. Não gosto de ler, mas tem que ler, tá bom? Mãe é presa acusada de não socorrer filho de 3 anos que morreu afogado. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil da Paraíba porque teria visto o filho de 3 anos se afogar em uma piscina no município de Mari, Paraíba, a 77 quilômetros de João Pessoa, e não socorreu. O caso aconteceu ontem à tarde. Hum. A mãe foi indicada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Abandono de incapaz, maus tratos e negligência. A polícia está finalizando o inquérito com as qualificadoras para entregar o caso ao Ministério Público Estadual. O nome da acusação não foi divulgado. Da acusada não foi divulgado. Ela está presa na delegacia de Mari, aguardando a audiência de custódia que deverá ocorrer nesta terça-feira. O juiz decidirá se a mulher continuará presa ou responderá às acusações em liberdade. Complicado, né? O texto, em função de sua natureza e objetivo de composição, se classifica como: é descritivo, dissertativo, injuntivo, narrativo, dramático. Dramático não, pelo amor de Deus. Narrativo, ó, ele está descrevendo, está defendendo uma ideia, injuntivo ou narrativo. Com certeza, gente, é narrativo porque ele está contando uma história. Tem aqui o lugar, tem as pessoas, o contexto. Tudo aí envolve, né, uma contação de história, né? Infelizmente, com um final triste. Nem toda história tem um final feliz, né? Muito bem, espero que tenham gostado. Encerramos aqui nossa aula de tipologia textual para você arrasar aí no seu concurso, na sua prova. Vem estudar comigo. Valor acessível, material de qualidade. Você não pode ficar de fora desses futuros aprovados, tá bom? Então, vem estudar comigo. Mais informações na descrição do vídeo. Muitos vídeos aí estão saindo para vários concursos. Você confere aí tudo no canal, tá bom? Frase do dia. Para chegar onde a maioria não chega, é preciso fazer algo que a maioria não faz. Então, você quer chegar? A maioria não quer estudar. A maioria não quer pagar o preço. A maioria não está disposto. E é aí onde você entra nesse contexto. Eu encontrei muito professor que me criticou. Leandro, é muita dedicação no canal, tu não ganha R$ 1. Mas eu por dentro, eu digo, peraí, agora eu não ganho, mas vou começar a ganhar. Inclusive, vou ganhar meu primeiro salário do YouTube depois de 4 anos de muita dedicação. Se eu tivesse desistido. Muita gente me criticou também quando eu fui começar o grupo de estudo. Leandro, tu está sendo besta, aprovando as pessoas. Mas eu sabia onde isso iria chegar. Eu tinha fé que ia dar certo, que esse grupo ia crescer e alcançar outros estados. Hoje alcança até outros países do canal, grupo de estudo. Pessoas de vários lugares do Brasil já vêm estudar comigo. Leandro, tu vai fazer outra faculdade? Tu já tem pedagogia. Para que tu vai fazer outra faculdade? Porque eu quero me especializar em português, porque eu quero entrar numa faculdade federal, porque eu quero ser um professor influente, e eu sei que o português ele vai me abrir cada vez mais portas. Então, eu ouvi muita coisa para eu desistir. Mas eu fiz o que a maioria não fez. Estudei no sábado, no domingo, final de semana, abri mão de descanso, abri mão de lazer, abri mão até da minha reputação. Uma vez disseram até que eu não tinha diploma
para dar aula, sendo que eu já sou professor há mais de 15 anos. E agora com 2 graduações e futuramente um mestrado. Então, eu tive que ouvir muita coisa e fazer ouvido de mercador. Ouvido de mercador é aquele que escuta por um lado e sai pelo outro, né? Ouvido de vendedor. Então, você tem que fazer isso. Relevar críticas e acreditar naquilo que você sonha, naquilo que você acredita, tá bom? Então, para chegar onde a maioria não chega, é preciso fazer algo que a maioria não faz. Estudar, mas estudar de verdade. E se estudar comigo, melhor ainda, tá bom? Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal. Porque aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um concurseiro, tá bom? Você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar a chegar lá, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau e fui. Valeu!